Feliz sábado, queridos irmãos. Eu, quando me sentei aqui à frente, olhei lá, olhei para a igreja, eu vi umas pessoas ali diferentes, ali atrás. Eu perguntei para o ancião do sábado: você tinha visto que o Oscar está aí? Mas o irmão não conheceu o Oscar. Queria que o irmão ficasse de pé para que a igreja pudesse saudá-lo. Esse foi nosso ancião aqui na igreja. Acho que é o filho dele que está do lado. Daniel, seja bem-vindo. Eles estão em Arthur Nogueira, não é isso? Estão morando em Arthur Nogueira, lá em São Paulo. E foram pessoas que trabalharam aqui nessa igreja. O irmão Oscar era o homem dos mutirões. Mas hoje o irmão vê a continuação do trabalho iniciado, não é isso? Com a graça de Deus. Eu olhei lá da frente também e vi aqui um casal que eu não sabia que estava aqui. É o Henrique e a Cristiane. Queria que ficasse de pé também. É o filho da irmã Josefina e a sua esposa. Nós estamos felizes em tê-los aqui. Eu acho que estão vindo embora para o Brasil ou vieram só passear? Estão a passeios. Estão vivendo em Portugal também, né? Tem mais pessoas aqui que eu vi, agora não estou... Eu sei que tem muitos visitantes que foram recepcionados. Eu queria que os nossos visitantes que estiveram lá conosco na classe bíblica, né, a Rosemary, mais algumas outras pessoas que têm uma família... Vamos ficar de pé os nossos visitantes, só para a igreja poder vê-los. Todos os nossos visitantes. Vamos saudar esses visitantes. Lá em cima também. Estamos felizes em vê-los aqui, tê-los aqui conosco nesta manhã. Temos lá atrás 2 anciãos que já estiveram aqui conosco no passado, né? Isso, foram membros dessa igreja durante muitos anos, né? E agora estão vivendo no município de Japeri, não é isso? Os irmãos estão lá atrás, né? Nós estamos contentes em recebê-los aqui na casa de Deus nesta manhã. Eu quero dizer à igreja que ontem nós tivemos uma reunião com o pastor, ontem à noite, e o pastor estava falando sobre os nossos planos, o que nós temos por fazer. Eu vejo possibilidade de que aquilo que está no nosso coração se torne realidade. Eu vejo possibilidade. Na terça-feira passada, nós fomos fazer um culto na casa de um dos irmãos que abriram os lares. E agora eu vi um jovem que estava lá, era um visitante, ele está aqui conosco, não é isso? É Bruno, não é isso? Ronaldo. Ele está aqui conosco, eu vi. Eu fiquei feliz em vê-lo. Eu tenho esperança de que essas visitas que estão sendo feitas, as pessoas façam amizade conosco e venham à igreja de Deus e participem conosco da esperança que tem no nosso coração. No sábado que vem nós vamos ter um culto voltado para as nossas visitas. Vai ser o culto do Amigos da Esperança. Eu queria que cada membro da igreja colocasse no seu coração trazer um amigo especial aqui no sábado que vem. Hoje à tarde, o pastor convocou a igreja para fazer a distribuição do livro que foram adquiridos pelos membros da igreja, lá em Cascadura, às 3h, na rua Intercontinental, como é que é? Isso, na rua na Cerqueira Daltro, às 3h lá. O pastor disse, olha, às 3h, ele disse que algum irmão talvez queira fazer a distribuição e não adquiriu os livros, ele disse que ele adquiriu 2 caixas, e ele vai levar as 2 caixas de livro para lá, para distribuir lá na rua.
Então, às 3 horas, ele convocou para estarem lá em Cascadura, que é onde vai ser fundada a nova igreja adventista. Amém, irmãos? Ele falou ontem da necessidade de criarmos a lista das pessoas que estarão estudando a Bíblia conosco. A lista dos amigos da esperança. Nós temos a nossa coordenadora aqui, que vai formar a lista. É a irmã Cecília, ela vai centralizar essa lista. Os irmãos têm os seus amigos. Deem o nome dos amigos, com endereço, telefone. Que o pastor tem já um grupo de pessoas que vai fazer visitação nos lares. E vão estudar a Bíblia em casa com essas pessoas. Nós vamos estar, além desses estudos bíblicos, em casa, a lista dos interessados, nós vamos ter a partir do dia 21, que é um feriado, a quinta-feira, não é isso? Passando essa semana que vem a outra, nós vamos iniciar aqui uma série de conferências. E o pastor Edson Henrique vai estar dirigindo essas conferências. Vão ser dadas todas as doutrinas. No final, no dia 1º de maio, nós vamos ter uma formatura para todos aqueles que assistirem às conferências. E que nessa formatura, aqueles que assistirem às conferências vão receber uma Bíblia Sagrada nas suas mãos de presente. Eu peço aos irmãos que chamem os seus amigos. Chamem a todos aqueles que vocês querem bem. E não somente os chame, mas esteja com eles aqui. Nós não vamos usar esse salão aqui. Nós vamos usar o salão lá de baixo, para ficar mais perto, mais visível. Vão ser todas essas noites, do dia 21 até o dia 1º de maio. Nós vamos estar lá embaixo, dirigindo, assistindo às conferências bíblicas, o estudo das Sagradas Escrituras. Eu quero dizer aos irmãos que esses cursos nos lares têm sido uma bênção. Aqueles que abriram os seus lares para receberem os seus amigos, os seus vizinhos, podem ter certeza de que foi uma decisão sábia e que Deus tem a sua atenção para a sua casa. Amém, irmãos? Os olhos de Deus estão voltados para os seus lares. E eu vejo resultados. Eu tenho certeza de que Deus vai mudar a vida dessas famílias. Da mesma maneira como Deus mudou a vida de Obed-Edom, quando recebeu a arca do Senhor. Davi queria tirá-la de um lugar e levá-la, e Deus se desagradou pelo modo de Davi conduzir a arca, e no entanto ela foi para a casa de Obed-Edom. E Davi ficou com medo por estar despreparado. Mas a arca na casa de Obed-Edom abençoou a família dele. Lá estavam os mandamentos de Deus. Lá estavam os emblemas da presença divina. E ali então Deus abençoou aquela família. Isso trouxe novo ânimo a Davi. Porque ele olhava para Deus e via Deus como sendo um Deus de bênção e não de maldição. Estudando a palavra de Deus, ele entendeu aonde ele tinha errado. E então ele conduziu a arca para Jerusalém. Ele disse assim: para estar perto de mim. Aonde ele governava, ele queria a arca de Deus. E para lá então ele levou a tenda e montou a tenda. Ali Deus se manifestou e ali Deus dirigiu a vida do povo de Israel. Abençoou a Davi e a sua família. Irmãos, Deus tem bênçãos a dar a todas as famílias. E eu quero dizer que ao abrir o seu lar para receber essa equipe da igreja, um ancião tem ido dirigindo um grupo de 4 pessoas
quando você abre a sua casa, quem entra não são somente pessoas, mas são os anjos de Deus. O Espírito de Deus, ele entra para abençoar a sua casa e trazer salvação. Assim como Jesus entrou naqueles outros lares também, enquanto esteve aqui. Eu quero ler algumas passagens com vocês nesta manhã. E eu peço que todos abram as suas Bíblias. Eu quero ler inicialmente Lucas, capítulo 19. O Evangelho de Lucas, capítulo 19. A partir do verso 28. Se você não estiver acompanhando a leitura, você vai achar cansativo, porque eu vou ler muitas passagens. Eu vou lê-las todas para depois comentar, e aí terminou o culto, tá bom? Eu vou ler todas as passagens e depois vou comentar. Então eu peço a vocês que, nesse momento, abram as suas Bíblias. Quem não tem Bíblia, um irmão que estiver do lado, ceda a sua, ou então sente-se ao lado de um visitante para que ele também possa acompanhar essa leitura. Começando no verso 28 do capítulo 19 de Lucas. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Verso 31. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A gente lê esse relato, a gente acha que esse é um relato completo do fato ocorrido naquele dia. Mas Marcos, ele traz alguma coisa a mais sobre esse acontecimento. Marcos 11, verso de 11 a 14. Não, 12 a 14. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se já fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, é Marcos capítulo 11, verso 14 agora.
Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. O verso 20 agora. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém, irmãos? João acrescenta mais alguma coisa a esse fato. Vamos ler. João, capítulo 12, verso 17. João 12, capítulo 12, verso 17 e 18. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Esse era o momento. Jesus cumprir o seu ministério. Pregar em toda a Galiléia e por todas as terras. Ele tinha entrado nas vilas, tinha feito milagres, tinha curado todos os enfermos que se apresentaram diante dele. Tinha expulsado o demônio, tinha restaurado as vidas, tinha ressuscitado mortos, tinha curado cegos, tinha levantado paralíticos, tinha colocado para andar, tinha estado no templo, tinha expulsado os cambistas, tinha feito todas as obras que tinha que ser feitas pelo Messias, tinha trazido a esperança para Israel, e ali então tinha alimentado as multidões com apenas 12 pães, com apenas poucos pães e poucos peixes. Por mais de uma vez ele tinha alimentado a multidão. Ninguém podia se levantar e contestar as suas palavras. Era chegado agora o momento em que Jesus deveria entrar em Jerusalém e fazer o seu último ato. Agora, diferentemente das outras maneiras, das outras ocasiões em que ele entrara silenciosamente, eis que ele manda que os seus discípulos vão a um determinado lugar e ali busquem um jumentinho para que ele entre em Jerusalém como um rei. Ele ia entrar em Jerusalém como entravam os conquistadores, como os reis, montado num jumento e ali aclamado pelas multidões. Só que quando entravam os reis, os conquistadores, eles entravam trazendo os trunfos das suas batalhas, o que eles tinham conquistado. E via de regra, eles traziam os cativos, maltratados, arrastados, feridos, traziam as riquezas que tinham tirado, arrancado daquelas pessoas, traziam pessoas doentes, traziam pessoas sofrendo, humilhadas, destroçadas, assim que entravam os conquistadores desta terra. Agora Jesus, segundo a palavra de Zacarias, 400 anos antes, diz que ele entraria, que o Messias entraria em Jerusalém sentado num jumentinho. Para cumprir a palavra do profeta, o Senhor Jesus manda buscar esse jumentinho. E ali ele manifesta o seu poder, a sua autoridade divina, porque ele dá a instrução aos seus discípulos: se o dono disser, por que você está pegando o meu jumentinho? Você vai dizer para ele: o Senhor precisa dele. Os dois discípulos foram e pegaram o jumento, e ali, aquele jumentinho que ninguém tinha montado ainda, e os donos vieram imediatamente: por que vocês estão soltando? A resposta foi dada e eles cederam. O Senhor precisa. Quanto de nós tem estado à disposição de Deus quando Deus precisa?
Eu fico pensando se esse jumentinho pertencesse à família Borges. Se esse jumentinho pertencesse a Charles Borges. Será que eu iria dizer, pode levar? O será que eu iria me opor à obra de Deus? O Senhor precisa. Foi a única resposta que foi dada àquele dono do jumento. O Senhor precisa dele. Foi suficiente. Mas Jesus entrou em Jerusalém como um rei. Os discípulos, o relato bíblico diz que os discípulos pegaram as suas roupas, colocaram sobre aquele jumentinho, forraram o chão, e Jesus montou-se e começou a rumar em direção a Jerusalém. Por que era importante? Era a época da Páscoa. Estavam vindo gente de todos os lugares. Aquela era a ocasião em que deveria ser anunciado a todo mundo que o Messias estava presente. E aquela era a forma de atrair a atenção para Jesus. Ele entra como um rei, mas aqueles que o acompanham, como nós lemos aqui, não são pessoas que estavam doentes, pessoas que tinham sido destruídas, que tinham sido feridas por aquele conquistador. Ele entra como um rei, mas o rei de paz, o rei libertador. Eu posso imaginar quem vem junto naquele séquito. Eu imagino Lázaro, que tinha sido ressuscitado, porque João fala que o motivo da aclamação, o motivo daquela multidão estar seguindo a Jesus, é porque eles sabiam que antes disso, Lázaro tinha sido ressuscitado por Jesus. Portanto, eu imagino que ali, junto com Jesus, a multidão, vinha alguém que tinha sido ressuscitado dos mortos. E vinha também pessoas que pulavam de alegria, porque tinham sido paralíticos que tinham sido curados por Jesus. Eu imagino cegos que olhavam e que gritavam hosanas a Deus, porque tinham sido curados por Jesus. É um cortejo diferente dos conquistadores deste mundo. A alegria deveria inundar Jerusalém, contaminar a todos. Mas o relato bíblico diz que enquanto ele sobe, e chegando ao cimo, ao topo do monte, de lá de cima, há uma visão de Jerusalém. E dali eles conseguem ver o templo de Jerusalém. Aquele é o momento em que eles param. E aqui diz que, em meio a tanta alegria, tanta satisfação que estavam tendo ali, a gente vê Jesus, em vez de se alegrar, estranhamente, chora sobre Jerusalém. Por que Jesus chora? Em vez de ser aclamado rei, em vez de ser empossado rei, por que agora ele chora? As palavras de Jesus me são muito tocantes. Foi Lucas quem escreveu essas palavras. Lucas não estava lá. Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo dos discípulos de Jesus. Ele foi companheiro de Paulo, foi companheiro dos outros, de Pedro, foi companheiro dos outros, e ele, por ser um homem instruído também, ele resolveu botar tudo por escrito. Por isso nós temos um relato quase que completo do Evangelho na pessoa de Lucas, o médico. Aqui,
aqui nesse relato, no verso 41, Jesus, no verso 42, diz: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Jesus chorou. Aqui no relato de Judas, de Lucas, ele diz que os fariseus tinham vindo a Jesus e tinham mandado repreender os seus discípulos. Eles não participavam da experiência de Jesus. Não participavam da experiência de Jesus. Não participavam, não se alegravam com as obras que Jesus tinha feito. Eles vieram e disseram assim: repreende os teus discípulos. Era para repreender, para fazê-los calar. Mas Deus tinha estabelecido que aquele era o dia em que o Messias seria proclamado, seria anunciado. Por isso Jesus disse que se eles se calarem, se esses aí se intimidarem, porque os fariseus vieram ameaçando, porque as autoridades romanas não permitiam aquele tipo de reunião, a aclamação de ninguém, aquela confusão, eles não permitiam. Aquilo era um levante e poderia ser massacrado com as tropas romanas, poderiam ser castigados. Mas Jesus diz que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Às vezes as pessoas ficam pensando: o que são essas pedras? Deus tem determinados tempos para que as coisas aconteçam. Deus tem o tempo determinado para uma obra ser feita. E não tem quem impeça que essa obra se dê. Não tem força nesta terra que possa se opor e possa impedir que Deus prossiga com a sua obra de salvação. Pedras inanimadas, sem vida, Deus tem poder de fazê-las falar e de cantar, como fez com mula, para falar com o profeta que estava desobedecendo, como fez da rocha sair água, como fez tantos milagres no passado. Ali naquele lugar, se o homem não cumprisse a sua função, Deus faria milagres, e milagres tais que a sua obra avançaria. Isso me preocupa quando eu penso na possibilidade que Deus tem uma obra a ser feita em nosso tempo. E muitas vezes nós nos acovardamos. Nós nos acovardamos. Temos vergonha ou temos medo de receber um não e de sermos ridicularizados quando estamos pregando o Evangelho. Eu quero dizer aos irmãos que nem sempre quando saímos a pregar o Evangelho nós somos bem-sucedidos, porque tanto pode ser recebido como pode não ser recebido aquele que prega a palavra de Deus. Porque Deus não leva ninguém para o céu contra a sua vontade. E o Filho de Deus, ele sai a pregar a mensagem, pode ser aceita ou pode ser rejeitada. Mas a obrigação do Filho de Deus é levar a mensagem. Mas se eu me calar, por covardia, eu não falar, eu não convidar as pessoas para o plano da salvação, não advertir as pessoas, eu fico pensando, e nessa palavra de Jesus: ah, se conhecesses o que a tua paz pertence, Jerusalém. Aquela geração estava ouvindo na pessoa do Senhor Jesus
o último apelo. O último apelo dele. Ah, se vocês conhecessem o que a tua paz pertence. Mexe comigo. É pensar que Jesus não estava tão somente falando para uma pessoa. Ele olhava para uma cidade, uma nação inteira que se opunha e que não aceitara o seu testemunho. O Evangelho diz que muitos creram, mas que não se comprometeram com a causa do Evangelho, porque poderiam ser expulsos das sinagogas, poderiam ser desprezados pela sua igreja, pelos seus líderes. Quando Jesus fala para ele, Jesus chora. E ele chora da maneira como um dia irá chorar por todos aqueles que se perderam e que rejeitaram o plano da salvação. Não é só judeu. Ele olhava para aquela nação, mas ele também sabia quantos outros iriam seguir por aquele caminho, o caminho da perdição. E hoje de manhã eu pensava assim, eu estou emocionado por isso também. Aquele lamento de Jesus poderia ser assim: ah, casa de Charles Borges, casa de Charles Borges, se tu soubesses o que a tua paz pertence. Eu quero que todos da minha casa se salvem. E eu creio que se salvarão. Quem sabe aquele choro de Jesus fosse em direção à sua família, à família Silva, à família Barata, à família Barleta. Se tu soubesses o que a tua paz pertence. Se temos vivido em rebelião contra Deus, esse é o apelo de Jesus nesta manhã. Vamos nos acertar com Deus. Vamos buscar a salvação. Vamos nos colocar no lugar que Deus deseja que nos coloquemos. Vamos voltar atrás em todas as decisões erradas que tomamos. Vamos nos perdoar uns aos outros. E vamos marchar unidos pela causa de Deus. Jerusalém, ah, se soubesses o que a tua paz pertence. Quantas vezes Deus quis juntar aquele povo. Quantas mensagens foram dadas. Quantas palavras foram ditas aqui deste púlpito, daqui da frente, daqui deste lugar, para a minha família e para a tua família. Se nós resistimos, pouco a pouco o Espírito de Deus vai saindo da nossa vida. O coração da gente vai endurecendo. Vamos ficando insensíveis. E começamos a olhar para as pessoas como meros seres humanos. Não tem nenhum significado as palavras que são ditas. E acabamos nós mesmos perdidos, pensando que, descrendo de tudo, quando o céu proveu todos os meios para que nós fôssemos salvos, para que nossa família fosse salva.
Eu quero ler, para terminar, um pensamento que está aqui nesse livro. Página 408, que eu achei muito próprio para esta manhã. Porque eu li uma passagem que eu não comentei. Foi quando Jesus saiu, desceu do monte, entrou no templo, ele observou como as coisas estavam, furtivamente saiu dali, antes que alguém pudesse querer entronizá-lo. Ele voltou para Betânia, e lá em Betânia ele passou a noite. No dia seguinte, ele estava com fome, e ele olhou uma figueira, e essa figueira estava cheia de folhas. Uma figueira só se enchia de folhas no momento em que estava cheia de frutos. E ele então, com fome, procurou naquela figueira buscar os frutos que ele precisava para matar a sua fome. Procurou, não encontrou. E o relato diz que ele amaldiçoou a figueira, que ninguém nunca mais iria comer fruto dela. E ele, no dia seguinte, ele foi passando por ali, os seus discípulos olharam e viram que aquela figueira tinha secado da raiz. A obra de Jesus nunca foi de secar a figueira, nunca foi de amaldiçoar, foi sempre de abençoar. Aquela figueira era uma parábola viva. Era uma parábola viva. Ele queria impressionar os seus discípulos e aquela nação, que se continuasse no caminho em que estavam, com toda a sua pompa, com toda a sua religião, com todos os seus ritos, com todas aquelas estrutura maravilhosa, se ela continuasse só com aparência, mas que não dava nenhum fruto para o reino de Deus, que ela seria amaldiçoada. Essa era a maldição que cai sobre aqueles que vivem dessa maneira, só de aparência. Só de aparência. Essa é a advertência. Mas é uma advertência que vem para nós hoje também. Que nós temos que buscar uma religião de coração, não de aparência. O que nos impede de servir a Deus tem que ser destruído no nosso coração, e o poder de Deus está à disposição para fazer assim. Na passagem, quando os discípulos perguntaram isso, Senhor, foi destruída aquela figueira, o Senhor falou e ela secou. Jesus disse assim: tende fé. Foi isso que Jesus disse. Tende fé. Se você crê, qualquer coisa pode ser removida da tua vida. Se você crê em Deus e em sua palavra, Deus pode mudar qualquer coisa na tua vida que te impede de dar os frutos. Ninguém precisa viver sob a maldição. Todos nós podemos viver sob a bênção de Deus, sob as bênçãos do céu, sob os planos de Deus, sob os sonhos de Deus. Todos nós podemos viver assim. Na figueira estéril, poderiam ler tanto o seu pecado como o seu castigo. Seca a maldição do Salvador, apresentando-se queimada, ressequida desde as raízes. A figueira mostrava o que seria o povo de Israel quando dele fosse retirada a graça divina. Recusando-se a comunicar bênção, não mais a receberiam. A tua perdição, ó Israel, diz o Senhor, toda vem de ti. Oséias 13, 9. A advertência é para todos os tempos.
O ato de Cristo em amaldiçoar a árvore que seu próprio poder criara fica como aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Ninguém pode viver a lei divina sem servir aos outros. Mas há muitos que não vivem segundo a misericordiosa, abnegada vida de Cristo. Alguns que se julgam excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço para Deus. Seus planos e cogitações têm por fim agradar a si mesmos. Agem sempre com referência a si próprios. O tempo só é de valor para eles quando podem ajuntar para si mesmos. Em todos os negócios da vida, é esse o seu objetivo. Trabalham não para os outros, mas para si mesmos. Em todos os séculos, Deus concede aos homens seu período de luz e privilégios, um tempo de prova em que se pode reconciliar com Deus. Há, porém, um limite a essa graça. A misericórdia pode interceder por anos e ser negligenciada e rejeitada. Vem, porém, um tempo em que essa misericórdia faz sua última súplica. O coração torna-se tão endurecido que cessa de atender ao Espírito Santo de Deus. Então a suave e atraente voz não mais suplica ao pecador e cessam as reprovações e advertências. Há nesta geração muitos que estão trilhando o mesmo caminho dos incrédulos judeus. Testemunharam as manifestações do poder de Deus, o Espírito Santo lhes falou ao coração, apegam-se, porém, à sua incredulidade e resistência. Deus lhes envia advertências e repreensões, mas não querem confessar seus erros e rejeitam-lhe a mensagem e o mensageiro. Os próprios meios que ele, Deus, emprega para a sua restauração, tornam-se para eles em pedra de tropeço. Eu apelo a vocês que estão aqui nesta manhã, que não vieram aqui por acaso nesta manhã para ouvir essa mensagem. Essa mensagem é para você e para a sua família, é para mim e para a minha família. A advertência de Jesus é uma advertência real. O plano de Deus para a tua salvação, para a minha salvação, deve ser aceito por cada um de nós. Porque Deus não vai tirar o livre-arbítrio de ninguém para entrar no reino celestial. Qualquer um que queira, tenha fé em Deus, aceite que Deus vai mudar tudo, vai lhe dar a vitória sobre o pecado e vai torná-lo vitorioso em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Hino de número 330, hino que cantaremos agora para encerramento deste culto tão abençoado. Vamos nos dispor a trabalhar para Deus. Eu quero trabalhar. E você? Quero trabalhar pro meu Senhor, seu poder em seu amor. Vou orar e trabalhar, e ocupado sempre está na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, e ocupado sempre está na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, e levar-nos a Jesus, nosso guia, nosso
seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre está na seara do Senhor. Amém. Senhor, nós te damos graças pelas mensagens que temos recebido, mensagem de advertência que nos chama para que retomemos o caminho do Senhor. Nesta manhã nós te louvamos por todas as visitas que nós temos aqui na tua casa. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um deles com a tua palavra, com o poder do teu Santo Espírito. E não somente a eles, mas também os seus queridos, os seus familiares, os seus amigos. Que todos possam ser alcançados pela tua graça. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre aqueles que hão de ser contactados para estarem participando aqui na tua casa desses programas que visam a salvação. Pedimos-te e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. 600